Olá, bem-vindos ao canal Anatomia Descomplicada. E a nossa aula de hoje é sobre a anatomia óssea do úmero, rádio e ulna. Então eu vou começar uma sequência de vídeos aqui no canal. Não vai ser assim seguidos, mas eu vou começar a fazer vídeos onde a gente vai esmiuçar essa anatomia óssea, tá? De cada partezinha, de cada osso do nosso corpo. Então, essa primeira aula vai ser sobre úmero, rádio e ulna. Espero que vocês gostem. Se você não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, que aí você recebe os vídeos a hora que eu postar. Deixa aquele like se você já gostou desse tema e solta a vinheta. Então, bora lá, gente. Vamos começar com essa parte do úmero primeiro, que é o osso do braço. Então, aqui do lado, eu coloquei toda uma legenda do que é um epicôndilo, o que é uma fossa, o que é um sulco, o que é um côndilo, o que é uma cabeça, enfim, os acidentes ósseos em si. Já vou aproveitar e vou falar para vocês que tem aqui no canal um vídeo sobre acidentes ósseos, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e no final do vídeo também vou deixar para quem tiver interesse já ir direto pro vídeo, tudo bem? Então vamos lá, o que nós temos aqui no úmero? A gente tem aqui uma vista anterior e uma vista posterior do úmero, certo? Então eu tenho cabeça do úmero, que é essa parte arredondada aqui. Então aqui eu coloquei para vocês, ó, cabeça, projeção grande e arredondada, que forma a juntura e é sustentada na porção constrita, do colo do osso. Então se vocês repararem, quem já estuda anatomia ou for começar a estudar, vocês vão perceber que sempre próximo ao colo a gente tem uma cabeça. Cabeça do úmero, cabeça do fêmur, cabeça do rádio. Então, sempre que eu tiver uma cabeça, vocês vão ver que tem um colo ali próximo, certo? Eu mostrei aqui, mas tem aqui também colo, ó. Eu tenho um colo ali em volta dele, certo? Então, ó, é como se fosse a cabeça e o pescoço. Pensa assim, fica mais fácil, né? Então, eu tenho cabeça do úmero, vamos vir de cima para baixo. Cabeça do úmero, logo abaixo tem o colo anatômico, seguido pelo tubérculo. Então, eu tenho dois tubérculos. Eu tenho esse aqui que é o menor e eu tenho esse que é o maior. O que é um tubérculo? Olha aqui, um nódulo ou um pequeno processo arredondado. Parece um nódulozinho mesmo, né? Que eu tenho aqui duas cabecinhas menores. Então, tubérculo menor, tubérculo maior. O que eu tiver aqui, gente, depois é só vocês olharem pro lado de cá, tá? Eu não vou falar tudo aqui. O que tiver de diferente aqui eu falo. Mas se você observar aqui, eu também tenho um tubérculo maior. É esse tubérculo visto de um outro ângulo, né? Visto de um ângulo posterior. Que mais? Aí eu tenho colo cirúrgico, descendo um pouco aqui. Aqui também tem o colo cirúrgico. Aí eu observo que aqui nas laterais, ó, entre esse sulco, eu vou ter a crista do tubérculo menor e crista do tubérculo maior. O que é uma crista? É uma linha óssea proeminente mais aguçada. Então eu percebo que eu tenho uma linha mais aguçada, mais proeminente nessa região, tá? Bom, seguido aqui no meio, ó, eu tenho um sulco. Então o sulco está entre as cristas, tá vendo? E é o sulco intertubercular. Inter significa entre os tubérculos, ó, né? Entre esses tubérculos e entre a crista do tubérculo. Então chama-se sulco intertubercular. Descendo mais um pouquinho, a gente tem a tuberosidade deltoidea. Tuberosidade, eu não coloquei aqui a tuberosidade, né? Mas é uma linha mais áspera que a gente tem nessa região aqui, ó. Eu coloquei nos outros slides, eu tenho certeza. Aqui que eu esqueci. É uma linha que a gente tem e que tem uma certa aspereza, é mais áspera essa região. Então a gente consegue observar até essa certa aspereza aqui, tá? Que mais? Vamos descendo, vamos pro lado de cá. Aqui na vista posterior, eu também tenho um sulco, chamado sulco do nervo rádio. Então,
Sulco é essa depressão e geralmente passa nervos, geralmente não, passa nervos nessa região, desses sulcos, tá? Aí tem o corpo do úmero, que é todo essa parte aqui, né, chamada de corpo do úmero. E aí, então descendo aqui da tuberosidade deltoide, eu tenho as margens, uma margem lateral e uma margem medial. Então eu sei que essa aqui é uma vista anterior do úmero, aqui é uma vista posterior. É um úmero do lado esquerdo, né? Então, essa parte aqui, ó, fica pro lado de dentro, que é o medial, e essa aqui pro lado de fora, que é a lateral. Então, eu tenho uma margem lateral e eu tenho uma margem medial, certo? Aí, seguido pela face anterolateral, antero porque é a frente, né? Então, fica uma face antero, de anterior, porém lateral, porque é a margem lateral, e anteromedial, porque fica no lado medial, tá? Seguinte, descendo mais um pouquinho, a gente tem a crista supraepicondilar lateral, e do outro lado aqui a gente tem a crista supraepicondilar medial, ó. Então, porque fica pro lado de dentro e aqui fica pro lado de fora, certo? E crista, o que é crista lá? É uma linha óssea proeminente mais aguçada. Então, ó, é uma linha mais proeminente, mais aguçadinha que a gente tem desse lado. Então, supra, porque fica em cima, ó, acima dos epicôndilos, que eu tenho o epicôndilo medial e epicôndilo lateral, tá? Então, por isso que é crista supraepicondilar lateral e crista supraepicondilar medial. Tudo bem? Aqui tá o epicôndilo lateral. Acho que na hora que eu coloquei a seta, eu coloquei errado, tá? Eu marquei o local certo, mas coloquei oh, meu Deus. A letra errada. Enfim, vamos seguir. Um epicôndilo, gente. O que é o epicôndilo? É uma pequena projeção localizada acima ou no próprio côndilo, tá? Que a gente tem aqui os côndilos, ó. Então, ele tá geralmente acima aqui, ó. Epicôndilo. Está ali acima do côndilo, ok? Então, só pra gente terminar aqui, a gente tem fossas, ó. Aqui, bem nessa região da extremidade do úmero. Então, eu tenho aqui uma fossa chamada de coronoidea e do outro lado a fossa radial. O que é uma fossa, gente? É uma depressão maior sobre o osso. Então, a gente percebe que aqui eu tenho uma depressão maiorzinha, tá? Então, chama-se fossa coronoidea, essa aqui, e a outra fossa radial. Para terminarmos, faltou só essa pontinha aqui do úmero, para terminarmos esse lado, né? Então, eu tenho a tróclea, que é essa parte de dentro aqui dos côndilos, ó. Aqui eu tenho côndilo do úmero e côndilo do úmero, tá? Tudo isso aqui é o côndilo do úmero. Porém, essa parte é a tróclea do úmero e o capítulo do úmero, tá? Beleza? Então, vamos seguir aí. Seguindo, do outro lado aqui, já falamos sobre a crista supraepicondilar medial, a lateral, né? Aqui é uma vista posterior, como eu havia dito para vocês. Porém, aqui a gente tem a fossa do olécrano, que é um osso da ulna que vai se articular aqui. Então, é uma depressão maior, como eu já havia dito, né? Aí aqui a gente tem o epicôndilo medial e epicôndilo lateral. Ó, epicôndilo lateral, epicôndilo medial e o sulco do nervo radial passando aqui, ó. Tá? E a tróclea do úmero que a gente já falou desse lado aqui. Tudo bem? Então essa seria a face posterior, que eu não falei, né? Que é a parte de trás do úmero. Então toda essa aqui é a nossa anatomia do úmero. É uma esmiuçada de cada partezinha dele, né? Então isso são acidentes ósseos do osso. Então vamos seguir. Agora vamos falar da anatomia do rádio. Vamos começar de cima aqui. Cabeça do rádio. O que eu falei para vocês que eu tenho sempre próximo? O colo, né?
Então, eu tenho a cabeça do rádio aqui em cima, né? Circunferência articular. Tem o colo do rádio, do mesmo jeito aqui, ó, na vista medial e também na vista posterior, ó, cabeça do rádio e colo do rádio. E, gente, na cabeça do rádio, a gente tem uma depressão maior, tá vendo? Ó, uma depressãozinha, que se chama fóvea articular. Uma fóvea é essa depressão menor sobre o osso, parece uma cova que eu tenho ali, certo? Então, vamos seguir. Tuberosidade, olha a tuberosidade aqui de novo, né? É um processo maior, mais arredondado, áspero, que eu já havia dito para vocês. Então, é uma região óssea um pouco mais áspera. Então, ela tá aqui, aparecendo aqui, também está aparecendo aqui, ó, na vista medial, certo? Descendo, a gente tem um buraquinho aqui, ó, que é chamado de forame nutrício. Então, todo buraquinho, buraquinho, vamos falar isso mesmo, né? Ele é passagem para vasos sanguíneos, nervos e ligamentos, tá? Então, por esses buraquinhos saem ou um vaso sanguíneo, ou nervos, ou ligamentos, tudo bem? E aí a gente tem todo o corpo do rádio, né? Corpo do rádio. Aqui também, todo o corpo do rádio. Margem interóssea, que fica aqui. Margem anterior e face anterior. Então, a gente sabe, por ser tudo anterior aqui, que é uma vista anterior que a gente está tendo aqui do rádio, ok? No finalzinho aqui, ó, eu tenho uma proeminência óssea também. Uma projeção, tá vendo? Que é chamado de processo estiloide do rádio. Então, essa seria os acidentes ósseos, né, do rádio numa vista anterior. Na vista posterior, vamos descer aqui. Aqui a gente já viu essa parte superior. Então, descendo aqui, eu tenho uma margem interóssea, igual eu tenho aqui desse outro lado. Tem uma margem posterior e uma face lateral e posterior, tá? E descendo na extremidade do osso, eu tenho o processo estiloide do rádio e o tubérculo dorsal, certo? Tubérculo também, ó. Tubérculo é como se fosse um nódulo, um pequeno processo arredondado que a gente tem no osso, certo? Bom, do lado medial, na vista medial, aqui em cima segue-se a mesma coisa que a gente já viu aqui na vista anterior. Então, tem a tuberosidade do rádio, o colo do rádio, a cabeça do rádio, face anterior, margem interóssea, corpo do rádio, face posterior, e aí vem a incisura, que é uma depressão como se eu tivesse entalhado ali, né? Como se eu tivesse feito exatamente para encaixar em algum lugar. Então, chama-se incisura ulnar, certo? Eu tenho uma porção da una que acaba se inserindo aqui, se articulando com o rádio aqui, ok? Bom, aí tem uma face articular carpal, que eu sei que vai carpal de carpo, então ela vai se articular com os meus ossos do carpo. E processo estiloide do rádio, que é essa proeminência ou projeção do osso, né? Igual a gente tem aqui um processo estiloide do rádio, ele tá aparecendo aqui numa vista medial o mesmo, certo? Mesma coisa, gente, coloquei aqui a legenda de cada coisa para vocês estudarem. E por último, o nosso osso ulna, que tem lá, vamos ver. Aqui a gente tem uma vista anterior, uma vista posterior e uma vista lateral. Aqui em cima existe a incisura troclear. Lembra que a gente falou da tróclea lá do úmero? Então, ela vai se encaixar naquela parte do úmero. Então, incisura troclear se articula com a tróclea do úmero. Temos a incisura que eu falei para vocês, que é aquilo bem detalhado, né? Para quando a gente precisa fazer articular com outro osso, ele precisa encaixar direitinho. Então, a gente tem essa incisura troclear e a incisura radial. Então,
Essa seta às vezes falha. Aqui eu tenho uma incisura radial. Aí eu tenho processo coronoide. Processos é aquela proeminência óssea que eu falei pra vocês, uma projeçãozinha, tá vendo? Eu tenho essa projeção aqui. Então tem aqui também o processo coracoide, ó, dá pra ver bem que ela tem uma projeção nessa região. Incisura, ó, é aquele osso mais detalhadinho, né, mais entalhadinho que eu falei pra vocês, porque vai se articular com o outro, então tem que encaixar bonitinho. Olécrano, que é essa região aqui do nosso do osso ulna. Descendo aqui, ó, o olécrano também tá aqui. E o processo coronoide aqui também a gente consegue visualizá-lo. Vamos descendo tudo junto aqui. Então, descendo aqui, eu tenho a tuberosidade da ulna. Tuberosidade já falamos também, que é um processo grande, áspero, né? Crista, que crista também é uma linha proeminente, mais aguçada, ó, é uma linha, certo? Então, crista do músculo supinador, tuberosidade da ulna. Descendo aqui, a gente tem o forame nutrício, como eu disse, forame é aquele buraquinho que passa vasos sanguíneos, nervos ou ligamentos. Face anterior e margem interóssea, muito parecido com o rádio que a gente acabou de falar, né? Descendo aqui, margem posterior, né, porque é uma vista posterior, e face medial. Corpo da ulna, tudo isso aqui é o corpo da ulna. Aqui, margem interóssea, face posterior. Face posterior. Desculpa, esse ai foi porque coçou minha mão. Descendo aqui, na extremidade final aqui da ulna, a gente tem a cabeça da ulna, aqui nessa região. Processo estiloide da ulna. E circunferência articular nessa região aqui, certo? A cabeça da ulna, se a gente observar aqui, ela não tem o colo, né? Diferente dos outros dois que a gente acabou de ver, certo? Bom, face posterior, cabeça da ulna aqui e o processo estiloide. Estão vendo que processos sempre tem um biquinho, ó? Tem uma proeminência. Então, processo estiloide da ulna. Aqui, processo estiloide, cabeça da ulna e circunferência articular. Gente, então a aula foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tentei detalhar o máximo possível. Então, usem essa legenda que fica muito mais fácil no estudo de vocês, tá bom? Muito obrigada por assistir o vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe, gente. Aqui embaixo tem como você compartilhar direto no Facebook, para outras pessoas também terem acesso. E deixa aquele like se você gostou muito desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma. Não esqueça que temos mais vídeos sobre anatomia óssea. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!